e 58. Ele inicia a carta falando da justiça, da fé, e agora ele caminha um pouquinho para comentar a fé e as obras. Ou seja, se nós expandirmos um pouco esse conceito, Paulo vai falar um pouco de ação e reação, né? Da justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Então, a Esther hoje vai comentar o capítulozinho 2, versículo 10, é isso? Baseado aqui nos comentários de Emmanuel. Vamos lá? Então, o capítulo de hoje é Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Essa é, sem dúvida, uma afirmativa, uma promessa de Deus, nosso Pai, para todos os homens. Portanto, a maldade pode nos conduzir a uma falsa ideia desse bem, a depender de onde e em quem nos procuramos. O bem não nasce exclusivamente de nós. Seria egoísmo crer nisso. Deus disse que o bem refletiria em todos os seus filhos. Através do homem bom e justo, podemos experimentar as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso. Porém, se como os romanos, naquele tempo, nos apegarmos aos falsos deuses, ao materialismo, às paixões do mundo, vamos procurar o reflexo desse bem no ímpio, homem desumano e sem piedade. Aí eu vou entrar um pouquinho no Salmo 36, para algumas Bíblias, ou 37 para outras, que compara a vida e as consequências de um ímpio em relação àqueles que realmente caminham na fortaleza de Deus e buscam Deus acima de tudo. Nós hoje ainda vivemos esse paradoxo entre o homem de bem e o ímpio. A propaganda do ímpio, ela é tentadora, e nós o imitamos, seguindo seus exemplos. O ímpio acha inútil temer a Deus, está no centro de tudo, só pensa em si mesmo. Suas palavras são maldosas e traiçoeiras, pouco genuínas. Espalham o ódio, são preconceituosos, levam as pessoas à depressão, ao desânimo, enfim, causam várias feridas. O ímpio nunca tem bom senso e só faz o bem quando lhe convém, em benefício próprio. Vive um mundo confuso e atribulado. Dorme e amanhece planejando o mal. Se mantém sempre louco e no pecado. Nunca rejeita o mal. Pensemos, qual a nossa postura? Quem somos de fato? Quais são as nossas prioridades, os nossos vícios? Podemos escolher um mundo muito melhor para nós e para o nosso próximo. Podemos refletir esse homem bom e sermos conduzidos para o caminho do progresso e do crescimento moral. Podemos saber quem somos e o que viemos fazer aqui. Nos honrarmos com as tribulações que a todos fortalece. A nossa relação com Deus é que vai determinar todas as outras. Façamos a opção pelo bem. E aí eu vi uma palestra do Haroldo, uma frase muito bonita, que eu acho que dá para a gente encerrar aqui. Onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. O que a gente tem acumulado de tesouros? O que a gente está refletindo? O homem de bem ou o ímpio? Que assim seja. É isso, pessoal. Só colocar mais uma frasezinha de Paulo nessa mesma carta, onde ele diz, nos dizeres da carta lá, a vida eterna para aqueles que, pela constância no bem,
visam a glória, a honra e a incorruptibilidade, a ira e a indignação para os egoístas, os rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Então, Paulo está nos dizendo claramente a questão da lei de causa e efeito. Como você falou aqui, o que nós estamos refletindo? O ímpio, né? O criminoso, a ignorância, aquele que se entrega aos problemas da vida com avidez, ou nós estamos refletindo aqueles que buscam a paz, a serenidade, a vivência do Evangelho? Essa que é a grande questão que Paulo traz nesse pedacinho aí das cartas, a carta romana, do Salmo 36 em algumas Bíblias, 37 em outras, né? É isso, o que o ímpio, né, mostra, muitas vezes é tentador a gente seguir, mas a porta estreita, né, a porta da fidelidade a Deus, do senso do dever, é a porta que nós devemos perseguir, apesar de muitas vezes ser um caminho de tribulações, de provações, mas é essa que é a nossa vida de crescimento espiritual. Buscar domar a nós mesmos. Certinho? Beleza. Então vamos. Depois a gente define a carta de Paulo para a semana que vem. No Céu e Inferno, a gente está conversando sobre o desencarne dos espíritos sofredores, né? E Kardec está falando de um grupo específico, que é um grupo dos suicidas. Então, não dá para a gente ler várias coisas aqui, né? Mas eu queria convidá-los depois, quem quiser, capítulo 5 do Memória de um Suicida. Camilo traz 10 proposições, 11 na verdade, para que nós pensemos, no finalzinho do capítulo 5, nós pensemos em como devemos nos modificar, nos portar, para nós evitarmos o problema do suicídio. E um pouco à frente, ele fala, que serve muito para nós, que eles estão reunindo um grupo no Hospital Maria de Nazaré, para vir se aproximar da Terra e encontrar grupos espíritas que tenham médiuns, que sejam bondosos e tenham piedade suficiente para receber aqueles irmãos suicidas que estão rebetados, com transtornos mentais, com muitas dificuldades, muitas vezes semi-conscientes ainda no plano espiritual. E é interessante que eles falam aqui, a lista, isso aqui é de Memória do Suicida, tá? Eles falam aqui já no capítulo 5, nesse mesmo capítulo, eles falam aqui, examinar as possibilidades dos médiuns cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da seção de relações externas. E aí ele segue um pouquinho e diz um pouco lá na frente, os médiuns, eles vinham para convidar aqueles médiuns que se dispusessem a atender suicídio. Aí eles vêm primeiro convidar os médiuns. Olha a delicadeza, né? Olha como é correção de espírito nobre. Os médiuns deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois era norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto. Então, olha como eles nos tratam, né? O respeito e o que eles esperam de nós. Que nós
tenhamos abertura para receber esses irmãos sofredores, né? E aí, eles trazem esses irmãos exatamente para uma reunião como essa que nós estamos tendo aqui. Não necessariamente uma reunião mediúnica. Pode ser uma reunião mediúnica, mas também numa reunião igual essa. E aí nós julgamos oportuno trazer umas palavras, porque a gente fala tanto no sofrimento, na dor, na culpa, no crime praticado pelos irmãos suicidas, que muitas vezes nós esquecemos da mensagem do Evangelho de redenção e de amparo a todos nós, principalmente a esses que mais sofrem. Então eu vou trazer algumas frases de uma explanação de um mentor lá do plano físico, quando eles trouxeram os suicidas para uma reunião. Na verdade, era o diretor do plano físico, fazia a explanação para nós aqui no plano físico, mas números suicidas muito próximos ali, para ouvir o que esse diretor falava. E aí eu pensei em algumas frases que ele falava que servem muito para nós, mas principalmente para esses irmãos suicidas aí, que estão num momento de muita dor e sofrimento. Certinho? Então, palavras de Jesus: vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. E aí ele seguia, citando o profeta Ezequiel: Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. E ele segue: o Filho de Deus, citando Lucas agora, o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E segue falando em Lucas: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E aí ele ajunta coisas do Evangelho com a ideação dele e diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, sereis aliviados e consolados. E a última: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, trouxe essas palavras de Jesus porque são irmãos que erraram como nós erramos, são irmãos que precisam de muito mais carinho e atenção do que a grande maioria de nós. E Jesus não se furtou em falar diretamente para esses irmãos que são os mais sofredores. Então, que tantos aqueles do plano físico sejam bem-vindos a esse estudo, mas os do plano espiritual, suicidas, porventura, que estejam nos acompanhando, se sintam acolhidos, se sintam respeitados. Nós estamos aqui para estudar, para aprender, mas, acima de tudo, para amparar e consolar também, usando as palavras do Evangelho. Certinho? Vamos lá. Voltando ao céu e inferno, nós estamos no Pai e no conscrito. Conscrito tem dois significados. Era um termo usado para os senadores romanos, mas é um termo também usado para aqueles que se alistam no exército. No caso aqui, é um jovem que se alistou no exército. Certinho? Então vamos lá. No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família,
gozando da estima geral de todos os seus vizinhos. Tinha um filho fora, sorteado para o serviço militar. Essa guerra é uma guerra que envolveu Itália, França e Áustria, tá? Não é o caso, mas é uma guerra que teve lá e aí os jovens foram se alistar, né? Achando-se por sua posição na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado 1 ano depois, na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. Então, a condição para ir é o que o arrimo de família não iria. Então, se o pai morresse, ele seria o único representante, então ele não iria para a guerra. Aí o pai se suicidou para que o filho não fosse à guerra. Então, é um amor do pai para que o filho não se expusesse ao risco de morrer na guerra. Essa é a ideia do pai. E foi isso que o pai fez. Certinho? Vamos lá. Olha para a gente ver que é um gênero diferente do suicídio. Não é? O pai não queria acabar com a sua vida por um desgosto, uma tristeza, depressão, problema familiar, arruinamento financeiro, nada disso. Ele queria proteger o filho. É isso aí, certinho? Então a gente vê que há uma nuance diferente aí. Vamos lá. Vamos ver se isso torna o ato, né, ou as consequências do ato diferentes do habitual. Vamos lá. A São Luís. Quereis nos dizer se podemos evocar o homem de quem se acaba de falar? Ele responde, sim, ele ficará mesmo muito feliz, porque será um pouco aliviado. A evocação. Aí ele responde, obrigado, eu sofro muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares, mal formados, depois da palavra mas. Se detém, tenta em vão escrever e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que é a palavra de Deus que ele não pode escrever. Interessante, né? O suicida não se sentiu digno de escrever a palavra de Deus. Né? O que ele quer dizer, sofro muito, mas Deus é justo, não saiu Deus de jeito nenhum. Né? A consciência, né, culpada e a consciência ciente do seu erro impedia, né, que ele escrevesse Deus. Né? E a gente às vezes vê isso em reuniões mediúnicas, que determinados espíritos não conseguem falar de Deus, eles usam nomes nobres, mas é raro um que use o nome de Deus ou de Jesus de uma maneira equivocada. Nomes nobres eles usam com frequência, tentando nos enganar. Mas Deus, a gente vê que parece que existe realmente uma trava e um bloqueio nesses espíritos. Vamos lá. Eles acham que pelo ato cometido, eles acham que não são dignos de se separar de Deus. É isso aí. É aquela dificuldade de achar que eles poderiam ser perdoados. E a gente sabe que são, né? Como Ezequiel falou lá, Deus não quer a condenação do pecador, né? Ele quer que ele viva, que ele renasça para um ser diferente. Não é? O problema, o erro é o erro, mas a pessoa, ela precisa ser preservada. O erro tem que ser condenado, mas a pessoa tem que ser acolhida, cuidada. É diferente, né? O erro é uma coisa, aquele que cometeu o erro é outra. Né? O que cometeu o erro merece cuidado, apoio, amparo. Né? Claro que vai sofrer as consequências do erro. Né? Mas existe sempre uma possibilidade de recomeçar. Beleza? Vamos lá. Preenchei a lacuna que deixastes? Aí o Espírito respondeu, eu sou indigno. Disseste... A lacuna é a palavra Deus. Tá? Tá outra pergunta. Dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar. Mas é que o motivo que vos levou a esse ato
não vos mereceu nenhuma indulgência? A resposta do Espírito: a minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. Então a gente vê que esse período, né, a duração, não depende só da energia vital que o ser tinha quando se suicidou. A gente vê que existem mais coisas envolvendo essa duração, né, do sofrimento, da dor depois do suicídio. Uma delas é o quê? O motivo. Outra delas, méritos passados ou agravantes passados, né? Então, são as duas coisas, né? E uma delas é que foi o motivo. Ele fez por amor ao filho, né? E aí a gente vê que há uma tendência a se atenuar o tempo de sofrimento, a dor que ele ia passar. Atenuar, não quer dizer que ele seria perdoado no sentido de, não, você não precisa cumprir nada. Ele ia ter que passar por alguns problemas, como já estava passando, mas com atenuação de tempo, de dor, né? Em função do motivo do ato, né? Pode prosseguir? Vamos. Podereis nos descrever a punição que sofreis? Aí o Espírito responde: sofro duplamente, na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último, né? Ele está dizendo o corpo. Sofro no meu corpo, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente. Então, a mesma coisa que os outros espíritos falaram. Tem a dor da alma, mas tem a dor ainda que é o reflexo mental do corpo físico. Então, como mentalmente, né, a culpa o fazia ficar ligado no corpo físico, ele tinha essa dor ainda ligada ao corpo físico. Aqui a gente vê que não há ligação perispiritual lá no corpo físico, mas uma ligação mental que Kardec falou lá, se não me engano, na questão 163, 164 do Livro dos Espíritos. Ele fala dessa ligação, dessa manutenção, dessa afinidade que as mortes violentas, principalmente o suicida, mantém com o corpo físico, um plano material, né? Então vamos lá. A vossa ação teve o vosso filho por único motivo, e não foste solicitado por nenhuma outra causa? Aí o Espírito responde: só o amor paternal me guiou. Em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. Agora ele está confirmando. Então, o motivo, a atenuação dele, né? A misericórdia de Deus vai diminuir esse tempo de sofrimento, o grau de sofrimento, porque ele fez por amor ao filho, né? Mas como ele mesmo diz, mal inspirado, né? Ele sabe que não foi certo, né? Vamos lá. Prevedes o fim de vossos sofrimentos? Aí ele responde: não lhe conheço o fim, mas estou seguro de que esse fim existe, o que me é um alívio. Olha para você ver como já é diferente. Alguns dos suicídios que Kardec já trouxe, uma das coisas que os fazem sofrer muito é a perda da perspectiva futura. Não é? A perda da noção do tempo, do espaço, que aquilo não vai acabar. Isso os fazia sofrer demais. Aqui a gente já vê um ser que já tem uma certa perspectiva, não tem a medida, mas ele sabe que isso vai terminar. Muitos dos anteriores reclamaram que a dor era sem fim, que isso não ia acabar, que eles perdiam a confiança que isso ia acabar. E esse aqui não. Ele sabe que vai acabar. Então, até o nível de consciência dele é melhor do que o dos outros. Né? Vamos lá. Ainda há pouco, não pudestes escrever o nome de Deus. Entretanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-los. Isto faz parte da vossa punição? Ele responde: eu o poderia, com grandes esforços de arrependimento. Vai no mesmo assunto. Pois bem, fazei grandes esforços e tratai de escrevê-los. Estamos convencidos de que, se a isto chegardes, ser-vos-á um alívio.
O espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, trementes e muito grossos: Deus é muito bom. Nós... Conseguiu, né? Vamos lá. Pode ir. Nós vos sabemos reconhecido por vir ao nosso chamado, e pediremos a Deus por vós, a fim de chamar-lhe a misericórdia sobre vós. Ele responde: sim, se vos apraz. Aí agora Kardec vai pedir para São Luís, né, que parece que acompanhava as reuniões dele, explicar do ponto de vista de um ser elevado o que aconteceu com esse senhor. Ou seja, ele ouviu o senhor, agora ele vai para um espírito elevado explicar de um outro ponto de vista o que aconteceu. Vamos lá. A São Luís: quereis nos dar a vossa apreciação pessoal sobre o ato do espírito que acabamos de evocar? Ele responde: este espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se não tivesse em seu favor um motivo louvável, que era o de impedir seu filho de ir ao encontro da morte. Deus, que vê a fundo dos corações, não o puniu, senão segundo as suas obras. Então, mais um aqui, São Luís falando que às vezes a gente traz esse conceito, faltavam 20 anos para viver, vai ficar 20 anos numa região de sofrimento. Faltavam 10 anos para viver, vai ficar mais 10 anos na região de sofrimento. E a gente vê aqui que não é bem assim, né? Não há regra nisso também. Existe atenuantes, existe agravantes, existe misericórdia de Deus e existe méritos passados, né? Então, isso tudo interfere no tempo e no grau de sofrimento, né? E faltou para esse homem realmente foi confiança, né? E agora Kardec vai trazer, agora já é uma observação do Kardec, as nuances espirituais de um pai interferir na programação reencarnatória do filho. Até agora a gente está vendo só o pai. Mas e o filho que não foi para a guerra? Kardec vai abordar esse lado agora. Vamos lá. Mas também aqui, Deus julga também a intenção do ato. A intenção. No caso, sim. A intenção do ato. Ele está composto, percebendo? Cometer um ato, ele está composto. Errado, estava bem intencionado. Diga-me. E também a questão do tempo é diferente no mundo material e no mundo espiritual, né? A gente tem algumas explicações acerca disso, mas assim, eu penso difícil da gente entender. Sei qual que é. É difícil da gente entender essa... Mas há uma diferença lá. Sim, há uma diferença de maneira de... Não é igual o que a gente conta aqui, né? É diferente, mas eu acho que é difícil da gente entender isso, né? Depois eu vou lembrar o nome do livro, tem mesmo. Memória do Tempo. Memória do Tempo, é isso? Memória do Tempo. Memória do Tempo. Não é isso? É isso mesmo. Acho que Memória do Tempo. Vamos lá. Observações. À primeira vista, este suicídio parece desculpável, porque pode ser considerado como ato de devotamento. Com efeito, o é, mas não completamente. Aí, acho que a grande frase é isso aqui. Não é absolutamente desculpável, né? Há o atenuante? Sim, mas o erro ocorreu, não é? E a justiça divina vai fazer valer que a gente pague até o último centil, né? Errou, houve o erro. Há o atenuante? Sim. Mas desculpar no sentido assim, absolutamente não vai te acontecer nada, porque a sua intenção era boa, não. Porque houve o erro, né? Até porque não se tem como prova de reencarnação você cometeu o suicídio, né? Isso não é previsto. Então, o ato em si é uma infração que vai ter uma consequência. Repercussão, com certeza. Uhum. Até, deixa eu só ler aqui, mas nós estamos falando dessa repercussão,
né? A Dona Ivone traz, quando ela fala do perispírito, aqui acho que é no capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré, o Camilo traz uma explicação que eu achei bem interessante sobre isso, essa repercussão do suicídio no tecido perispiritual, né? Que aqui ele chama de corpo astral. Então, o que a Dona Ivone traz para a gente aqui? É que o corpo astral, isto é, o perispírito, porque era chamado há mais tempo de corpo astral, né? Ou ainda, mais um outro nome, físico-espiritual, né? Como se fosse um corpo físico, mas no plano espiritual. Então, para nós aqui é o perispírito. Então, ele está falando do perispírito, Dona Ivone. É que o perispírito não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetam o sistema nervoso do qual é o dirigente. Então, tudo, né, que impressiona, né, tanto a mente como o sistema nervoso vai repercutir no tecido perispiritual. Ele é impressionável, ou seja, o que nós sentimos, o que nós pensamos, as coisas que nós percebemos do ponto de vista do sistema nervoso, vai repercutir lá no tecido perispírito. Ou seja, quando nós formos para o plano espiritual, é esse que vai ser o nosso tecido lá. O que nós fizermos conosco mesmo aqui vai se refletir lá no plano espiritual. E, consequentemente, numa próxima reencarnação. Por quê? Esse corpo perispiritual que vai ser um molde, um modelo para a formação do nosso novo corpo. Tanto do ponto de vista físico de tecido, mas também do ponto de vista psíquico, né? E aí a gente vê que muitos problemas que nós fazemos aqui podem se refletir numa próxima reencarnação com relação à ansiedade, pânico, depressão, esquizofrenia, psicoses, porque nós machucamos o nosso corpo perispiritual algumas vezes nessa encarnação, com pensamentos, com atos, com sentimentos. Certinho? Beleza? Só um minutinho, Luciano. Tem uma pergunta da Adriane aqui. E nos acidentes onde o corpo físico é muito machucado, o perispírito também fica machucado? Então, aí nós temos que ver se há uma programação ou não para isso. Por exemplo, vamos lá. Um suicida que pula na frente de um trem, ou pula na frente de um caminhão e é atropelado, ou o trem passa por cima. Quando ele vai para o plano espiritual, né, esse perispírito está todo deformado. É preciso que haja um trabalho intenso de reparação desse perispírito, e que a Dona Ivone descreve até com os irmãos canalejas, trabalham com a reparação. Você leu agora recém, né? Roberto, quem que é o outro? Roberto e Carlos. Tem dois irmãos lá que trabalham com essa reparação. Existem alas, né, dentro desse Hospital Maria de Nazaré, onde esses suicidas que se envolveram num mecanismo de morte muito grave, com muita deformidade do corpo físico, eles vão para esse lugar para que haja uma reparação e ajustamento desse perispírito, né? E algumas vezes isso vai propiciar uma reencarnação em corpos muito deformados, porque é um mecanismo de tentar ir ajustando esse perispírito a uma nova possibilidade de encarnação, né? Não estou dizendo que todos os que são deformados foram suicidas, né? Existem muitas coisas. Então, essa é uma situação. Vamos lá, a outra situação.
De repente está na nossa programação reencarnatória a gente cair de um edifício e morrer lá embaixo porque algum mecanismo kármico nos atraiu para uma situação igual a essa. Nós estamos lá no edifício, caindo lá, morremos lá embaixo. Está na programação? Sim. Você vai passar por isso? Sim. Está tudo certo? Tudo certo. Não. Você vai morrer e aí não há essa repercussão tão grave quanto no suicídio no corpo perispiritual. Certinho? Deu para entender a diferença? Então, não tem regra. Deu para entender aí, Adriano? Então, não tem uma regrinha de bolo, né? Depende da programação reencarnatória, das coisas. Deu aí, Adriano? Vamos ver se... Certinho? Então, vamos lá. Deu, sim. Beleza. Então, realmente depende da programação reencarnatória. Porque, por exemplo, naquele livro Perispírito e suas modulações, lá dá alguns exemplos, né, de espíritos que morreram queimados, por exemplo. Isso. O perispírito foi totalmente destruído. Aí, naqueles tempos, foram espíritos. Eu não estou lembrando. Lá é o seguinte, eles, nesse livro, que é Perispírito e suas modulações, há espíritos que foram queimados de uma maneira muito intensa. E aí há uma destruição assim, muito grave do perispírito. A ponto, assassinados ou eles... Alguns eram suicidas, a maioria era suicida, a ponto de o que restou foi praticamente só o corpo mental. Esse é realmente indestrutível. E André Luiz começa a nos trazer informações sobre esse tal desse corpo mental. Num dos livros dele, ele começa a trazer, não sei se é no mecanismo da mediunidade, o domínios da mediunidade. Ele começa a falar de um corpo mental que esse sim seria indestrutível, mas com mortes muito graves, há uma desorganização tão grande nesse corpo mental que é um trabalho intenso de busca de reequilíbrio, recuperação, para que esse corpo mental coordene a formação de um novo corpo perispiritual, e aí a coisa vai ao longo de milênios para que ele se recupere. Então, são conceitos que nós não entendemos completamente por que acontece uma coisa ou outra. Estamos engatinhando nessa história de corpos de expressão, Destruição de perispírito. Perispírito, nós estamos engatinhando e aprendendo sobre perispírito. André Luiz começou a nos trazer o conceito de corpo mental, mas é muito pouca coisa ainda. Uma coisa é certa, que dependendo das nossas atitudes, da vida que a gente leva, a gente leva para o nosso perispírito. Sim, é isso que ele está tratando aqui, exatamente isso. Dona Ivone trouxe exatamente o quê? Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atuações repercutem diretamente nesse corpo que é sutil, que é impressionável, que é o nosso perispírito. Certinho? Então, vamos lá. Então vamos lá, Kardec agora vai falar do filho, do lado do planejamento reencarnatório do filho, do pai estar interferindo no planejamento do filho, a possibilidade disso estar ocorrendo. Assim como disse o Espírito de São Luís, a esse homem faltou a confiança em Deus. Por sua ação, talvez impediu o destino do seu filho de se cumprir. Primeiro, não estava certo que este fosse morto na guerra, e talvez essa carreira devesse dar-lhe a oportunidade de fazer alguma coisa que seria útil ao seu adiantamento. Olha aí, se ele tivesse que ir realmente para a guerra, se ele tivesse que realmente morrer na guerra, o pai estava interferindo diretamente no plano do filho. Ou se ele tivesse que ir para a guerra para aprender determinadas coisas, melhorar e voltar e realmente ser uma pessoa melhor. Olha como uma ação nossa pode interferir no outro, a nossa responsabilidade sobre isso. Vamos lá.
Sua intenção, sem dúvida, era boa. Assim lhe foi tida em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede o que é mal de ser mal. O erro é erro. Existe o atenuante? Sim, mas o que é errado é errado. Né? A justiça divina é muito firme, inflexível nisso. Tem a misericórdia que abranda, mas que o erro é erro, que o mal é mal. Não tem dúvida. Certinho? Sem isso, em favor do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os delitos, e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar serviço. Uma mãe que mata o seu filho na crença de que o envia direto ao céu é menos culpada porque uma mãe, vou ler de novo, uma mãe que mata o seu filho na crença de que o envia direto ao céu é menos culpada porque o fez numa boa intenção? Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego cometesse nas guerras religiosas. Então, você vê muitas coisas das guerras religiosas, eles fazem até com a intenção que estão protegendo Deus, que estão resguardando a Torá, que estão resguardando o Corão, né? Que está defendendo o seu ponto de vista religioso, mas é erro. Né? Estão cometendo um crime. Né? Jesus deixou isso muito claro quando Pedro tenta defendê-lo, e ele manda Pedro embainhar a espada, né? Novamente. Por quê? Porque não era assim que a coisa que era para acontecer. Ele não veio para ter ou causar uma guerra religiosa que as pessoas o defendessem com violência. Não. Ele ia se posicionar como se posicionou e deu no que deu lá na frente. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ainda curou o soldado. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque esta lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente, sob nenhum pretexto. Então, a vida foi nos dada porque nós temos, hoje mesmo, Arthur Valadares está falando, cada um de nós tem uma missão, que Emmanuel diz isso, cada um de nós tem uma missão, do que nós somos capazes de fazer, os deveres que nós devemos fazer. Então, nós não podemos tirar essa vida de nós mesmos, porque nós temos que cumprir esse dever, né? Seja do tamanho que ele for, né? Como tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofre-lhe sempre as consequências. Vai sempre as consequências. Vai sempre gerar lei de causa e efeito. Não tem dúvida disso, né? Mas tem atenuantes? Sim. Né? Todos são socorridos? Sim. Porque Jesus já deixou essa mensagem. Todos vão ser socorridos, todos vão ser amparados. Nós vamos ter que resgatar nossos erros, passar, aí fala muito disso no Memória do Suicídio, eles todos irão passar provas idênticas ou quase idênticas às quais eles abandonaram no meio do caminho. Isso a Dona Ivone fala, né? É muito lógico isso. Todos vão passar por provas muito parecidas ou exatamente iguais àqueles que erraram no passado. Agravadas pelo erro do suicídio. Com alguns probleminhas a mais. O Camilo cometeu suicídio por conta de uma cegueira. Cegueira tolerável. Uhum. E na programação de vida dele que ele coloca no final, ele também ficaria cego da mesma idade que ficou na internação que passou. É isso aí. O suicídio mais severamente punido é aquele que se cumpre pelo desespero e tendo em vista livrar-se das misérias da vida, sendo essas misérias ao mesmo tempo provas e expiações. Esse que é o grande problema. É aqueles de nós que estamos deserdando, estamos abandonando o dor, o sofrimento, nos achando incapazes de passar por aquilo. Esse é que é o mais duro, né? O mais difícil. Isso que não é permitido. Né? Vamos lá.
Eu vou ler só um pedacinho anterior aqui para Certo. complementar. E tendo em vista livrar-se das misérias da vida, sendo essas misérias ao mesmo tempo provas e expiações, subtrair-se delas é recuar diante da tarefa que se aceitara, às vezes mesmo diante da missão que se devera cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo o que se faz, em conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Aqui entra o tal que hoje nós chamamos de suicídio involuntário. Né? Todo mundo que fuma sabe que faz mal. Né? Que pode levar à morte, pode dar câncer. Então, todo mundo que bebe no mesmo caminho. Não é? Então, assim, todos esses vícios que a gente segue, que às vezes isso nos subtrai forças, são causados, são classificados como suicídios involuntários, né? Mas todos têm conhecimento de causa, como Kardec colocou. Né? Vamos lá. E mesmo os vícios morais, né, Os vícios Luciano? morais. Que eu estava lembrando aqui do André Luiz mesmo, né? O André Luiz, no ato do suicídio involuntário, que é comentado no livro, além dos excessos com bebida, ele sentia muita raiva. Ele era muito rancoroso, Estresse, assim, a né? raiva. Uhum. E isso contribui, né? Irracível, a palavra que ele usa. Irracível, né? Uhum. Estourava. Não se pode assemelhar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminentemente para salvar o seu semelhante. Aqui é o quê? Aquele que arrisca a sua vida para salvar alguém. Tipo um bombeiro, Porque assim, não- né? Vamos pensar. Hoje cai alguém no rio, você pula atrás, acaba que você morre junto. Quer dizer, você não tinha intenção, né? Mas acabou que aconteceu. Então, essas são situações que possivelmente estavam no seu planejamento. Né? Aí não é considerado suicídio. Certinho? Primeiro, porque não há, no caso, nenhuma intenção premeditada de subtrair-se à vida. E, em segundo lugar, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar, se a hora de deixar a terra não chegou. Ou seja, a gente pula no rio para tirar alguém. Se não está na hora da gente morrer, nós não vamos morrer. A gente entra numa casa pegando fogo para ajudar alguém e saímos de lá inteira porque não era a hora. Agora, se a gente entrar lá e morrer, porque era programação. Né? É isso que Kardec está dizendo. Né? Se for para a gente sair vivo, nós vamos sair vivo. Não tem dúvida. Né? Deus vai nos conduzir para que a gente saia vivo de situações extremas iguais essas. Né? Se a morte ocorre em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, porque é uma abnegação em proveito de outrem. É isso. Então, semana que vem a gente começa no François Simon Tem Louvre. uma frase interessante, não sei se foi falado semana passada, que eu não vi. Está no livro dos Espíritos, né, que fala que o suicida encontra justamente aquilo que ele queria fugir. Né? Ou seja, quando você, no momento de desespero, quer fugir de uma situação, é essa situação que você vai encontrar do lado de lá. Você não vai conseguir o seu alívio que você está pensando. Então, É isso. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, que é a primeira lei moral. Nós estamos na questão 672. Né? Para a gente terminar, falta essa e mais uma para a gente ir para a segunda lei moral. Então vamos lá. Vamos, 672. Livro dos Espíritos. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver o sacrifício, ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderíeis fazer-lhe. Repito que a intenção é tudo e o fato nada. Então, é porque a intenção, antigamente tinha, quer dizer, não só antigamente, hoje ainda tem alguns cultos, né?
passaram para sacrifícios antes vegetais, frutas, depois vieram os sacrifícios animais, chegaram aos sacrifícios humanos, depois Kardec, sacrifício animal e humano eram muito ruins, será que um sacrifício de frutos da terra não seria melhor? E aí Miramês põe com muita tranquilidade essas questões de oferendas a Deus estão muito ligados à nossa própria ignorância e falta de evolução espiritual. Com o nosso evoluir espiritual, nós vamos abandonando essas oferendas. A principal oferenda a Deus é nos modificarmos, sermos melhores, sermos homens e mulheres de bem, né? Foi a lição que Paulo nos trouxe hoje na carta aos Romanos, né? Então, é isso, a questão do sacrifício, oferecer alguma coisa, Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado nisso. Isso é uma tendência que isso vai acabando, né, com o tempo. Certinho? É porque, na verdade, se não me engano, é Paulo mesmo que falava, né? João no seu evangelho fala isso, que a gente deve buscar a Deus em espírito e verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade. É essa que é a essência do adorar a Deus, né? Quando a gente fala em espírito e verdade, nós estamos falando em adorar a Deus sendo dignos, íntegros, fiéis a Deus, cumpridores do dever, né? Sermos, como Kardec traz no Evangelho, um homem de bem. Isso é que é adorar a Deus em espírito e verdade. Se a gente ler lá no Evangelho, um homem de bem, nós vamos ver que aquilo é que é adorar a Deus, né? Beleza? Vamos lá. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais feito com um fim útil não seria meritório, embora tivesse sido abusivo quando não servia para nada, ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não teriam alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres, às premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? O Kardec perguntando, se vocês querem fazer alguma oferenda a Deus, não seria melhor você dar essa oferenda para o pobre? É isso que Kardec está perguntando. Kardec está esmiuçando a questão de se oferecer alguma coisa a Deus. Isso, tem algum método, tem algum jeito de se fazer isso? Seja de uma maneira boa? É isso que ele está perguntando, né? Aí vamos lá, os Espíritos vão responder. Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo com isso que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para pedir-lhes, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve interessar mais pela forma que pelo fundo. Olha que resposta, gente. Fantástica, assim, porque nos remete à fala do Cristo, dos fariseus, dos publicanos, quando Cristo dizia para eles: vocês me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vocês fazem esses cultos exteriores, mas vocês não cumprem o que a lei determina para vocês. Quando Jesus diz para eles: vocês são sepulcros caiados, né? Então, olha como isso é idêntico ao ensino de Jesus, né? Eles estão falando exatamente disso. Essas coisas exteriores dão um fim mais útil para o dinheiro que é gastado com um monte dessas luxos e coisas externas e imagens. Fala do sacrifício também, né, de poder fazer os milagres no dia santo, ele fala isso também. Fala isso também. Vocês não querem que eu faça o bem? No dia sagrado, no dia de sábado, né, que era dos judeus. Não posso curar, não posso... Né? E ele traz uma figura muito...
Se você perder uma ovelha no dia de sábado, você não vai buscar? Se você pode buscar uma ovelha que está perdida no dia de sábado, você não pode curar alguém no dia de sábado? Né? Assim, não é o dia dedicado ao Senhor? Então você não está fazendo bem, você pode fazer o bem no dia dedicado ao Senhor. Né? Então, é isso que os Espíritos estão falando. A questão é que nós nos amadureçamos enquanto Espíritos. E aí nós vamos começar a adorar a Deus naquele sentido do início lá da pergunta. Adorar a Deus no dia a dia, adorar a Deus na nossa casa, adorar a Deus no trabalho, adorar a Deus na rua, no segmento religioso. O adorar a Deus é você ser bem, agir de uma maneira correta, íntegra, em todos esses ambientes. Né? Cumprir o nosso dever enquanto cidadãos, né? Enquanto cristãos. Né? Como o Tiago falou na sua carta, sermos praticantes do Evangelho, não apenas ouvintes. Né? Ouvir e não praticar não adianta. Né? Então, aqui que a questão da... Você não precisa oferecer essas oferendas materiais a Deus. Né? Os Espíritos põem aqui, Deus gosta de simplicidade. Né? Essa palavra, acho que traduz tudo que os Espíritos querem dizer. Vocês querem adorar? Simplicidade. Eu acho que foi a Vanessa que falou outro dia. Não sei se foi a Vanessa, se foi outra pessoa que... Se a gente chegar aqui à noite, a gente parar, colocar a consciência da gente ali, né, sentar a consciência, se você lembrar de uma coisa boa que você fez durante o dia, você falou uma palavra boa, se você fez bem, já vai perguntando, né, para essa conta de que realmente você está adorar. Agora, se você parar e ver o seu dia, poxa, hoje eu só fiz coisa ruim, meu Deus. Então... Luciano, Ana Cláudia está levantando a mão aqui. Você quer fazer alguma pergunta, uma colocação, Ana? É rapidinho, que eu sei que já deu horário. Isso serve para a gente pensar nos sacrifícios que a gente faz também, às vezes, com o nosso corpo, vamos dizer assim. É aquele sacrifício que a gente anda de joelho, que a gente faz certas caminhadas longas, o qual a gente, às vezes, até nem pode, vamos dizer assim, Porque por que a gente não pega esse tempo perdido? Vamos o quê? Vamos numa casa de apoio, ajudar, né? Entregar alimento. Isso serve para esse tipo de sacrifício também. Que Deus não fala para a gente fazer flagelar, fazer sacrifícios, porque o corpo até é o templo dele, né? A gente tem que cuidar bem dele. Sim. Então a gente tem que ter assim, mais consciência do que realmente é fazer sacrifícios em nome de Deus. Né? Está meio errado o caminho. Igual o Luciano falou, não que não tenha mérito, porque o que vale é a fé da pessoa, né? É o segmento que ela segue, vamos dizer assim, a religião e tudo. Mas a gente pode gastar o tempo com coisas mais... que vai agradar mais a Deus, vamos dizer assim. A Cláudia está falando de sacrifícios, às vezes, com o próprio corpo, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente pode fazer coisas mais úteis, né, como eles estão falando aqui, sem sacrificar ou flagelar o nosso corpo. É isso, beleza? Eliane está falando aqui, Luciano, que a maior adoração a Deus é a nossa reforma íntima. É isso mesmo. Beleza? Vamos terminar então, gente? Vamos fazer? Faz. Continuemos com os nossos corações elevados, o nosso pensamento voltado a Deus, voltado a nós mesmos, às nossas atitudes. E rogamos a Ti, Senhor Jesus, que o nosso coração se una ao Teu, que possamos a cada dia trilhar um pouquinho mais dessa estrada do bem, de fazer o bem ao próximo, de fazer o bem a nós mesmos. Pedimos infinitamente, Senhor Jesus, e a nossa Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, que tome conta de todos os locais obscuros desse universo, que olhe com muito amor e carinho pelos nossos irmãos suicidas,
que eles possam perceber através desse estudo que todos nós precisamos desses esclarecimentos, e não é aqui o nosso objetivo julgar a ação de quem quer que seja. Que a misericórdia abrace a todos aqueles que se encontram longe da luz, culpados pelos delitos cometidos, lembrando-lhes que a misericórdia divina, o amor de Deus e de Jesus por cada um de nós, são como mãos estendidas, e que eles possam ter os olhos de ver, abrir os olhos para o bem, para a possibilidade de uma restauração, de uma renovação. O Senhor nos abençoe aos demais trabalhos desta casa no dia de hoje, que transcorram em paz, em harmonia, e que possamos levar essas vibrações de amor para as nossas casas e para todos os lugares onde exista a dor, a desesperança, o rancor, a falta de amor. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, viu, gente? Vou encerrar a reunião aqui. Boa noite. Ô, gente,